Boa tarde para quem já chegou. Estou aguardando aqui das 5h30 em ponto para eu colocar o Tony, tá, gente? Olá. Oi. Amigos, colegas, alunos. Oi, Lídia. Alexandre, boa tarde. Oiê. Fala, Bruno. Ainda estou aguardando o Tony, gente. Espera aí que ele está chegando. Deixa eu ver se eu acho o Tony aqui. Achei, Tony. Tony vai entrar agora. Olha ele aí. Oi, Oi, Fernanda. Tony. Boa tarde, tudo bem? Oi. Boa Oi. tarde, querido. Tudo Boa, bem? tudo tranquilo. Boa tarde a quem não está nos seguindo, né? E aí, tudo Já tem tranquilo? aí uma galera, amigos, colegas. Ah, isso é bom. Vamos esperar fazer um trabalho legal com eles para poder uma boa discussão, né? Pois é. É, Vamos começar então? vamos. Vai se apresentar ou não precisa? Vamos no informal mesmo. Não, acho que a galera já sabe, né? Já sabem. Tá. Fernanda, professora. Depois, quando você Stanis, começar, aí você fala. tá Stanislau Antônio, mais conhecido como Tony, do Colégio Tony. Sion. Tony, que é mais fácil, né? Tony para os E íntimos. para os íntimos. E o que acontece? Nós ficamos muito contentes quando fomos convidados pelo Sion para fazer essa discussão, na figura do professor Alexandre. E inicialmente foi proposto para nós pensar um assunto sobre a Covid. Né? E aí, discutindo com o Fernanda, falou, poxa, em vez de falar só da Covid, que está sendo tão debatido pela mídia, por que nós não fazemos o seguinte, vamos ampliar um pouquinho. E aí surgiu a ideia, né, de falar sobre a história das pandemias até o hoje, e mostrar o seguinte, na realidade, que a questão da saúde está ligada à questão socioambiental. Ela não está dissociada, é nem dissociável. E que ao longo desse tempo todo, quando a humanidade foi crescendo, se espalhando pelo planeta, as doenças vieram juntos. Chegaram e, inicialmente, em pequenas áreas. A Fernanda sabe melhor do que eu falar sobre a questão endêmica, né? E quando o comércio se desenvolve, as rotas começam a se estabelecer, a ligação desses grupamentos humanos que viviam isolados, né? Da mesma forma que eles foram e trouxeram material e comércio, começaram a comercializar produtos, a doença veio junto. E aí vem a história da pandemia, né, Fernanda? É. Fernandinha que vai abrir agora para a gente. Essa, Fala aí. essa questão, né, Tony, socioambiental que você está colocando aí é o nosso ponto de partida. Porque para a gente falar de qualquer doença, a gente tem que lembrar que a doença ela não atinge só o indivíduo, o organismo desse indivíduo, né? Aquela doença, ela também vai sempre se manifestar de forma diferente de acordo com o local onde o indivíduo vive, com as condições onde esse indivíduo está, o tipo de trabalho que ele tem, né, a alimentação dele. Então, essas condições socioambientais, elas vão fazer muita diferença na manifestação da doença. Então, é a partir daí que a gente vai falar dessas epidemias.
Sim, uma dúvida no caso, na realidade, é de acordo com cada grupo, com as condições climáticas, a alimentação, essa parte toda, a doença também pode sofrer mutações, não é isso? É, exatamente. E no caso do vírus, né, isso é ainda mais forte, porque quando você fala em doenças causadas por micro-organismos, a gente tem uma variedade aí. Você pode ter bactérias, você pode ter protozoários, você pode ter vírus, você pode ter fungos, sendo que de todos esses, os vírus, eles são os mais fáceis de sofrer mutação. Eles têm um material genético muito simples. Aliás, né, lembrando que, eu adoro falar isso nas minhas aulas, que vírus não é considerado exatamente como um ser vivo. Ele precisa de um hospedeiro, ou seja, de uma célula de um ser vivo, para ele conseguir ter algum tipo de metabolismo, para ele se reproduzir, por exemplo. Mas ele é danado, ele tem um material genético simples e que é muito vulnerável a mutações. Mutações são eventos naturais, né? Elas ocorrem ao acaso. Aliás, a gente vai falar muito disso aí, né, Tony? Fazendo um paralelo, de repente, seria a questão de uma adaptação às condições daquele organismo, aquela célula, no caso. Como nós adaptamos também a questão ambiental. Seria um paralelo em relação a isso, né? Sim, sim. De acordo com a mutação que esse indivíduo sofre, aí ele vai se adaptar ou não àquelas questões de acordo com as características que ele vai apresentando, por mutação Sim. ou não. Seria mais ou menos isso. Você quer, então, partir para a parte da história, fazendo um panorama para a gente? Por mim, olha, eu vou começar, então, falando da questão das diferenças de pandemia, surto, endemia, que você falou, sim. né? Quando a gente fala em doença, a gente fala no número de indivíduos que são afetados pela doença, né? Então, vamos partir do surto. O que é um surto? É quando você tem uma explosão do número de casos, mas numa região muito limitada. Então, a gente pode falar, surgiu um surto de dengue em Copacabana, num bairro, por exemplo. Para você considerar uma epidemia, quando você já tem um número de surtos que estão se disseminando. Então, você tem vários surtos, né, próximos ou até mais distantes, mas, por exemplo, pode ser na mesma cidade, pode ser no mesmo estado, pode ser no mesmo país. E aí, quando esse número de surtos já é suficiente, a gente vai chamar isso de epidemia. E, a partir daí, aumenta essas preocupações no controle daquela doença. Já a endemia, ela não considera o quantitativo, né? Ela não está se referindo ao número de casos, ela está se referindo ao local onde aquela doença se manifesta de forma recorrente. Então, por exemplo, a febre amarela, ela é endêmica da região norte, porque todos os anos a gente tem novos casos de febre amarela naquela região, especificamente naquela região, ainda que a gente tenha pequenos surtos em outros locais. E a pandemia, né? Chegou a hora dela. Aí. A pandemia é quando a gente tem uma epidemia que se espalha de forma global. Você tem um grande número de casos em vários locais do globo. E assim, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, uma agência da ONU que é especializada em dar assistência aos países em relação à questão da saúde pública. A OMS, para ela declarar que tem uma pandemia, ela é muito cuidadosa e por isso até muitas vezes criticada. Por quê? Ela considera alguns fatores, né? Por exemplo, ela vai sinalizar a partir de uma pandemia para o mundo inteiro que é necessário que agora a gente se preocupe menos com o número de casos e mais com as medidas de contenção daquela doença. E a partir daí, ela também tem que estar preparada, enquanto instituição, para dar um suporte para que todas as nações consigam agir em relação à contenção da doença. E principalmente os países pobres. Então, para a OMS declarar a pandemia, ela tem que realmente esperar o máximo que ela puder. E lembrando, já que a gente também está falando de pandemias do passado, que na pandemia do vírus H1N1, né, da gripe suína, acho que muita gente aí lembra, ela é recente, 2009, a OMS foi muito criticada. Ela foi criticada por causar um alarde, né, foi um alarme, causou um colapso na economia, porque quando ela declara uma pandemia, começa aí uma corrida econômica por insumos na área médica, as bolsas caem, os valores das moedas também
alteram. Perfeito. Então, assim, depois disso tudo, no caso da H1N1, morreu, entre aspas, pouca gente, ou seja, menos do que era esperado, graças a Deus. E no caso da Covid, a gente está esperando aí o que vai se desenrolar, mas assim, ela agiu pelo menos certo em declarar a pandemia. Poderia até ter declarado um pouquinho antes, mas ela sempre é muito cautelosa. Seria aí que eu estaria colocando essa questão da cautela, né? A impressão que me dá é que às vezes foi subestimado esse processo. Não sei se por falta de informações vindo da China, né, que segurou um pouco essas informações, mas a crítica talvez se faça à OMS seria essa. Ela demorou um pouquinho para isso. Até entendo, em função dos exemplos que se passaram, né, e situações que foram recorrentes, e isso deixou, assim, eu me lembro, por exemplo, quando chegou a Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ele é um vírus menos letal que o MERS, né, que é o que aconteceu no Oriente Médio. No Oriente Médio. E aí todo mundo, não, é importante tomar um cuidado, e quando chega com uma capacidade de transmissão que ninguém esperava, entendeu? Mas por isso essa ideia de a gente buscar um pouco na história, entender esse passado dessas epidemias e o que a gente pode trazer de legado para hoje, tá? Para trabalhar, porque epidemias vão voltar a ocorrer, já que nós temos várias situações que levaram a essa e vão continuar, em princípio. Continua. Infelizmente, né, elas ainda vão ocorrer. E olhando aí um pouquinho para o passado, e também pegando de novo o gancho da questão socioambiental, que a gente está falando, né, doença em relação à questão socioambiental, eu gosto muito de lembrar da peste negra nesse sentido. A pior pandemia de peste negra foi no século XIV, né, final da Idade Média, iniciando aí o período de Renascimento. Aliás, a peste negra teve grande influência para o término da Idade Média e esse início do Renascimento, né? E assim, algo que a gente percebia é que era uma doença que afetava a todo mundo, né? Os senhores feudais, reis, trabalhadores, o clero, mas, sem dúvida nenhuma, era uma doença que afetava em massa aquela população mais pobre. Por quê? Porque elas é que viviam sob condições sanitárias que favoreciam o aparecimento da doença. Para quem não lembra, a peste negra ela tem a ver com a transmissão pela pulga do rato, né? O rato tem a bactéria e aí a pulga pica o rato e passa ela para o ser humano. Então, por exemplo, no caso dos castelos, a gente tinha os senhores feudais vivendo nos castelos e os trabalhadores vivendo um pouco mais afastados, em casas pequenas, pouco arejadas e próximos exatamente onde se guardava aquele material que era cultivado, né? Próximo aos depósitos, onde tinha, claro, uma série de ratos. E aí, quando surgiam esses surtos, claro que os primeiros afetados eram os trabalhadores, e na maioria das vezes, os senhores feudais, eles utilizavam os dois únicos remédios, entre aspas, que era recomendado. O isolamento, porque eles se isolavam nos castelos, eles tinham como fazer isso, eles tinham como armazenar alimento, ficavam meses isolados, ou eles fugiam, que era o segundo remédio recomendado, né? Fugir para um local onde a peste ainda não chegou. E aí levava a peste com elas para outros locais, a disseminação da doença, no caso, né? É interessante isso que você colocou, porque eu lembro que quando as cidades começaram a se desenvolver, quer dizer, eu tinha a doença na área rural, por exemplo. Mas quando você começa a criar, ao longo da história, as cidades, nesses locais, em função disso que você falou, das condições precárias, é que essa disseminação é muito maior, né? Ao fazer o estudo dessas pandemias ao longo do tempo, o que se percebe é isso. E hoje, principalmente, que quando a nossa discussão em relação ao Brasil vai bater muito em cima dessas questões. Né? Com certeza, com certeza. Outra pandemia que eu acho que a gente tem que citar, e a galera deve estar até esperando, né? É a mãe das pandemias, né? A gripe espanhola, que era um vírus de gripe, mas de uma outra família, né? Não é da família do coronavírus, no caso da Covid, era o caso do influenza. E esse vírus, ele matou muita gente, né?
30% da população mundial deve ter pego essa gripe espanhola, mas mesmo com índice de mortalidade pequeno, como muita gente pegou, muita gente também morreu. E aí, de novo, a gente volta a falar das condições sanitárias. Essas das cidades, principalmente, né, Tony, que você citou. Desculpe, só fazendo um complemento, né? Não, mas... Se mede mais ou menos em torno de 40 a 50 mil de pessoas pela gripe espanhola, de mortos. Né? Eu coloquei por baixo. Pois então, só coloquei no quarto. Porque eu falei, tá. Aí o que acontece? Essa gripe espanhola diferencia, né, do outro, porque a bactéria, um é bactéria e o outro é vírus. E eu ia te fazer uma pergunta em relação a isso. Quando você tem cura? Qual delas tem cura? Boa pergunta, né? Eu vou generalizar, porque tem vários tipos de vírus, vários tipos de bactérias, né? Mas, assim, de uma maneira geral, para as doenças bacterianas, a partir da década de 40, surgiram os antibióticos. Então, esses medicamentos, eles são capazes de ou matar, ou pelo menos impedir a reprodução das bactérias, e aí a gente pode conseguir acabar com uma determinada doença. Pode, tá? No caso dos vírus, geralmente a reação de eliminar os vírus, como os vírus invadem as nossas células, tem que vir do próprio corpo. Tem que ser uma reação do nosso sistema imunológico. Então, tem medicamentos que vão ajudar nesse processo, mas geralmente eles não agem diretamente nos vírus, né? Não é bem direto. Então, é uma relação um pouquinho diferente, né? Aliás, depois do desenvolvimento aí dessas substâncias, né, tanto do antibiótico a partir da década de 40, como depois dos retrovirais, que constituem o principal grupo de medicamentos que vão ajudar, né, o nosso corpo a combater o vírus, muitas doenças foram melhor combatidas, né, mas a gente ainda esbarra na questão do sistema de saúde, da questão da educação sanitária, porque se as pessoas não sabem exatamente como fazer para evitar transmitir, evitar pegar a doença vai se disseminar. E para tratamento é a mesma coisa, não adianta a gente ter tratamento, ter equipamento, ter respirador, ter uma série ter um suporte necessário para tratar aquela doença, se você não tem um sistema de saúde eficiente que chega a todo mundo da população. E é o que acontece em grande parte dos países, né, Tony? Acho que você tem melhor propriedade até para falar disso. Um dos pontos que eu ia tocar é exatamente isso. Então, por exemplo, quando a gente puxa para o Brasil, muita gente fala, porque o SUS, em primeiro lugar, tem que ser muito valorizado, porque é um sistema de saúde único. Já tenta se colocar isso no mundo todo, mas o único país que conseguiu isso, a ideia da OMS, né, um sistema, uma saúde para todo mundo, foi colocado aqui. O que o pessoal às vezes não consegue entender é que o Brasil é um dos 5 países continentais. O tamanho do Brasil é muito grande. Esse tamanho, muita diversidade. Ele traz muita vantagem na questão dos recursos que vão se transformar em riquezas, né, que é importante para a economia. Mas se você parar para pensar, você pode plantar trigo, você pode plantar soja, você pode plantar e outros produtos. Ótimo, porque eu tenho uma variedade de climas. Mas isso também influencia na disseminação da doença, no desenvolvimento dessa doença. Então, por exemplo, no surgimento da doença. No surgimento da doença. Então, o que acontece? Aqui no Sudeste e no Sul, você tem a atuação de uma certa forma. Então, por exemplo, quando a gente fala em sazonalidade, a questão da doença, das gripes, elas têm um período em cada área do país. Não é tudo ao mesmo tempo. Então, o resultado do trabalho de saúde, ele tem que ser vestido cada vez mais, tendo em consideração isso. Você falou nas condições médico-sanitárias, né? Então, se eu pegar hoje e falar que o Brasil tem 66% da população com saneamento básico, você fala assim, 66%? Falta 40%. Eu falei, calma aí, deixa eu fazer uma parte. 66% é uma média. Se eu pegar a região norte, 89% não tem saneamento básico. Não tem esgoto, não tem água. E ainda tem uma outra questão, aí voltamos à questão socioambiental. É o local que eu mais concentro água no Brasil, maiores bacias hidrográficas naquela região. Né? Então, se agregar, e aí é uma coisa que a gente tem que puxar, a questão do transporte. Qual o principal transporte na região norte? É hidrovia.
Onde que ficam a maior quantidade de pequenos vilarejos e cidades? Na beira do rio. Em Esse volta da saneamento gente. básico que vai voltar para o rio. E aí vai passar para as outras comunidades ribeirinhas. E isso tudo tem que ser compreendido e valorizado. Então, você tem hoje um sistema de saúde no Brasil que ele está segurando. É ele que está segurando a situação do país. Bem ou mal, mas é ele que está Bem ou segurando. mal, Se você, ele ele que está dando suporte. Quer E falar? pegando, quero, porque eu ia pegar esse gancho aí do sistema de saúde, né? A gente tem alguns registros, né, de epidemias antigas no Brasil que incentivaram, que estimularam o surgimento desse sistema de saúde, né? E uma que foi muito importante foi exatamente a de meningite, que ocorreu na década de 70. Era um período de regime militar, né, de ditadura, um governo militar que teve, mera coincidência, uma política negacionista inicialmente em relação à doença. O governo estava muito preocupado com o progresso econômico, então ele tentava esconder tudo que pudesse indiciar o fracasso desse governo. E se expusesse ali para o mundo, se falasse, gente, a gente está sofrendo uma epidemia, claro que isso não ia ser bom. Então, enquanto o governo conseguiu, eles, por censura, impediram tanto a divulgação do número de casos, como também impediram que as propostas de educação sanitária, que hoje a gente vê na televisão, né, toda hora na televisão você vê como usar máscara, né, desde o início da pandemia, álcool gel, lava a mão, aquela historinha de sempre. Isso não existiu no início dessa pandemia. Desculpa, dessa epidemia de meningite. E rapidamente ela se disseminou e assim, claro, teve que provocar a reação do governo, que realmente começou a agir em prol de medidas de controle dessa epidemia. E a partir daí vieram, por exemplo, né, a Farmanguinhos, a Biomanguinhos, que são instituições ligadas à Fiocruz e que estão baseadas na produção de fármacos e de vacinas. Foi a partir daí que a Fiocruz passou a aparecer para o mundo em relação à produção de vacina. Então, são legados que algumas epidemias também deixaram para a gente, né? E seria muito bom que a gente pensasse isso também em relação à Covid, né? Que legado que ela vai deixar para o mundo. Em cima disso aí, eu estava lendo agora há pouco tempo que você sabe que nós temos doença como a dengue, que é endêmica. Ela é recorrente, né? Ela é recorrente. Em 12 anos de estudo, a própria Fiocruz está para lançar a vacina da dengue. Finalmente. Finalmente do estudo, finalmente. Tá? Mas aí que tá. A vacina é legal, mas a gente tem outras doenças, outros patógenos, tá? Sendo descobertos. Mas eu volto para tocar daqui a pouco sobre isso. Ele vai continuando aí com a parte histórica, que é bem legal essa questão do legado, de você pegar o do passado e poder aproveitar, como a própria palavra quarentena, né? Você falou da peste negra, e aí você ter isolamento do navio que chega na região da Itália, ficar 40 dias até ele poder desembarcar, é a quarentena. E se vê chegar até hoje outras coisas. Né? Daí surgiu esse termo, né? Quarentena, é verdade. E assim, a gente tem uma série de outros legados, né? Tem histórias bem simples, tipo, eu conto essa história rindo. Claro que não é uma coisa muito boa, mas assim, foi algo que ficou, que é a história da caipirinha. Né? A caipirinha, ela surgiu, pelo menos, é o que até agora foi investigado, né? Ela surgiu depois, ou melhor, foi durante a gripe espanhola, aqui no Brasil, como uma receitinha caseira dessas que poderia ajudar a combater a gripe, né? No final virou uma bebida famosa aí para o mundo. E a gente tem outras histórias agora mais sérias, né? Não da caipirinha, mas, por exemplo, eu gosto muito dessa também, de Campos do Jordão. Campos do Jordão era uma cidade pouco conhecida até então, mas na época da epidemia de tuberculose, que antes do advento dos antibióticos, o tratamento era na base da climatologia, ou seja, as pessoas buscavam
cidades com clima mais ameno, porque realmente isso ajudava no tratamento, no bem-estar daqueles pacientes. E aí, várias cidades eram procuradas, Petrópolis, aqui do entorno, né? Petrópolis, Teresópolis, Campos de Jordão, um pouquinho mais afastado, em São Paulo, mas lá começou a ser procurado por pessoas da elite, principalmente, e aí começaram a surgir uma série de sanatórios, que eram aqueles hospitais especializados, muito bem arejados, voltados para as pessoas que queriam se tratar e podiam ficar lá internadas, né? O termo é esse. E depois que a tuberculose começou a ser melhor combatida através dos medicamentos, porque isso foi na década de 30, em 40 já surgiram os antibióticos. A cidade começou a ser deixada de lado para descanso da tuberculose, mas ela ainda era bem vista para o mundo em relação ao descanso para estresse. E ela se colocou no cenário turístico mundial por conta disso. Perfeito. Então, assim, a gente teria né, muitas outras histórias para contar. Tá. Pode falar, Tony. Em cima disso que você está falando, você falou, por exemplo, da questão da meningite, da questão do negativismo. Você nega isso. Negacionismo, isso retorna, são duas coisas. A questão de negar a questão da ciência, isso é recorrente também no processo histórico, e uma outra coisa é a questão do estigma da doença. É muito fácil você buscar um bode expiatório, um culpado por aquilo. Então, a gente hoje, numa época que se fala tanto em preconceito racial, de escolhas sexuais, no caso, e outras mais, tem que ter um certo cuidado, porque a gente está escutando muito, assim, doença de chinês. Como já no passado tinha a questão da doença do judeu. Né? Então, horrível, isso é muito ruim. Tá? Se a gente pudesse fazer um levantamento, por exemplo, o que está ocasionando, por que nós chegamos a essa doença do Covid, por exemplo? Existem várias explicações para isso. Então, uma das explicações, aí aqui da economia, você fala o seguinte, o Covid é o vírus da globalização. Né? O vírus da geopolítica. Por que o vírus da globalização? Em geografia, quando a gente percebe que de 80 para 90, começa a desenvolver cada vez mais a tecnológica. Isso vai refletir no desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação. Isso ligado a uma economia, hoje o sistema econômico está baseado na questão do consumo. Então, eu comecei a atrelar a globalização. Por quê? Porque dentro da economia eu começava a buscar áreas de produção com valores menores. Então, por exemplo, se você pegar o mapa Fly Trade Radar 24, que é um sitezinho que ele mostra as rotas dos aviões no mundo todo. E você comparar, por exemplo, com o mapa da Universidade Johns Hopkins, do Covid, e sobrepor os dois, você percebe que eles têm pontos fortes de semelhança. Ou seja, quando eu começo a desenvolver, buscar novas áreas de produção mais baratas. E eu perdi o Tony na conexão, não estou ouvindo. Oi, acho que está voltando agora. Mais barato. Voltou? Voltou. Tudo bem? Voltou. O que acontece? Essa área de produção, muita gente viaja para a questão comercial e para turismo. Então, o que acontece? Nestas áreas, eu tenho que ter um cuidado. Você fala assim, doença de chinês porque ele come rato pela questão alimentar cultural. Tem que ter um cuidadozinho um pouquinho, porque se eu vier para o Brasil, aí é uma coisa que eu falo no outro dia sobre a questão da caça, tem no Brasil muita caça de roedores. Só que o pessoal não faz a ligação. Quer dizer, uma paca, uma colher, são roedores. Tá? Como aconteceu lá, isso poderia ter acontecido aqui. Né? Então, o que acontece? Cada vez que o ser humano está se expandindo, chegando em áreas de matas, é a questão ambiental, modificando, porque para o consumo, para a produção, eu tenho que retirar produtos da natureza, seja ele vegetal, seja ele mineral,
Tá? Então, eu estou modificando esse ambiente e facilitando o contato do ser humano com esses patógenos, e muitos que a gente não conhece. Né? Você concorda com essa posição? Super, né? Eu acho que você falou a palavra-chave aí, né? O facilitar esse contato. Porque, assim, o contato do homem com o ambiente natural, isso é inevitável. Eu não estou falando da gente colocar uma cerca em volta da mata, mas a maneira como o homem tem destruído os ambientes naturais, as florestas tropicais principalmente, que é de forma muito agressiva, muito intensa, né? O desmatamento da Amazônia, que em plena pandemia, o INPE divulgou recentemente, que aumentou 30% em relação ao ano passado, que já foi muito alto. Eu estou comparando só o mesmo período. Então, assim, a maneira como o homem tem destruído esses ambientes, tem entrado, literalmente invadido esses ambientes, força o aparecimento dessas doenças. Por quê? Por isso que eu falei que você tocou num ponto muito importante. As florestas, principalmente, né, ou os biomas, eles constituem reservatórios naturais desses micro-organismos. Então, se a gente considerar os animais, o morcego, que você falou, o rato, né, eles têm mesmo lá na mata vários tipos de micro-organismos que vivem ali em contato com eles e que sofrem diversas mutações o tempo todo. Às vezes, essas mutações podem fazer com que vírus consigam se ligar a células humanas. Aliás, existe um termo, né, para isso, é spillover. Tem até um livro que ficou famoso aí nessa época de pandemia de novo, apesar do livro ser de 2012. Ele fala do The Next Big One, a próxima, né, o próximo grande vírus patógeno que vai aparecer, e aí o pessoal associou a Covid. Mas assim, de fato, se existe esse monte de micro-organismo quietinho lá na mata, a partir do momento que o homem invade essa mata, né, através de desmatamento, através da caça predatória, entre outros problemas ambientais, né, a moradia que está muito próxima, cada vez mais próxima da mata, a gente está forçando esses micro-organismos a pular para seres humanos. E aí vão surgindo essas doenças emergentes, né, que a gente chama, e que a gente não tem ideia de como esses micro-organismos vão se comportar no nosso organismo. Aliás, eu queria até já puxar um gancho. Você quer falar, Tony? Depois eu falo, então. Queria falar disso aí. Tem um estudo feito pela USP agora, pelo Instituto de Ciências Biomédicas, né? Estudando aonde? O que restou da Mata Atlântica aqui em São Paulo. Saiu, tem essa semana agora, com a notícia de uns pesquisadores que diziam o seguinte: eles encontraram 4 coronavírus, tá? 2 em morcegos, que você acabou de citar, 2 aves. Qual é o pessoal ficou assustado, mas eles estavam colocando... eu vi isso. Eles existem, mas eles ainda não têm condições de se desenvolver em seres humanos. Aí eu falei, quando eu estiver com a Fernanda, eu vou colocar para ela explicar para a gente. Você estava falando, fala. Esses aí que foram encontrados aqui no Brasil ainda não têm condições de invadir células humanas. Mas isso pode acontecer assim, por mutação, ao acaso, né? Aliás, a gente chama isso de seleção natural. E que é muito interessante você falar aí do Covid, porque era o assunto que eu ia tocar. A gente tem... a gente está perfeito, está ali em sintonia. A gente tem... A ciência conhece atualmente 7 tipos de coronavírus. E desses 7, pelo menos 4 são não invasivos, né, em humanos. Então, eles não afetam seres humanos. Estão restritos a animais como esses aí, que foram encontrados aqui em São Paulo. Mas os 3 que foram descobertos, eles são muito agressivos. É o tal do SARS, que você já citou, SARS-CoV-1, né, porque a gente está falando da Covid-19, então o SARS-CoV-2. O segundo é o MERS. Isso. Então, esses 2 que eu falei causam a síndrome respiratória aguda grave, e o segundo, na verdade, causa síndrome respiratória do Oriente Médio, né, o MERS. E o terceiro é esse novo coronavírus, que causa a Covid-19. Os 3 né? são extremamente agressivos. Exatamente. E assim... Pode falar.
Depois eu completo. Não, é só uma dúvida que me surgiu. O SARS-CoV-1 seria a questão, o Ebola da África? Não. Não? Ebola é outro. Ebola é outro. Mas está dentro Agora, de um corona ou não? não tem Não. relação com eles. Não. Agora, todos eles surgiram a partir de animais silvestres, né? Ebola a partir de primatas, os coronas vieram a partir de morcego, apesar de que esse novo corona, a hipótese mais aceita atualmente é que ele ainda fez uma paradinha evolutiva num segundo animal. Então, ele existia no morcego e antes dele passar para os seres humanos, ele ainda fez um pit stop evolutivo, né, o termo que a ciência usa, num outro animal que é o pangolim. E o pangolim é o mamífero, aliás, ele é o animal mais traficado do planeta. É um mamíferozinho terrestre, para quem não conhece, né? Ele tem assim o tamanho de um cachorro, que pode variar também. Se eu não me engano, são 8 espécies de pangolim. Ele está na Ásia e na África. E ele por conta de crenças culturais, ele é muito apreciado. Lá na China, utiliza-se tudo do animal. Os ossos, as escamas, que são muito apreciadas, a carne, as unhas. Então, assim, é comum nessas feiras, principalmente aquela feira, né? Lembrando aí daquela feira que foi investigada lá em Wuhan, local onde surgiu. A gente tem esses animais sendo vendidos vivos e partes deles sendo vendidas, assim, livremente. Então, esse contato muito extremo com o animal força aí a questão do pulo, né, do transbordamento, do spillover, do micro-organismo para os seres humanos. E é isso que a gente tem que evitar. Eu acho que essa tem que ser a maior lição dessa pandemia para o mundo. Assim, a gente começar a agredir menos o meio ambiente. E, de novo, eu não estou querendo que a gente pare de utilizar a floresta, né? Isso é impossível. Eu só acho que a gente tem que passar a usá-la de maneira mais correta, mais sustentável. Porque desse jeito, a gente agredindo menos o meio ambiente, a gente se expõe menos a esses micro-organismos naturais. E o mundo não está preparado para o surgimento desses novos vírus, desses novos micro-organismos, né, Tony? Algo que a gente tem que considerar também... Você quer falar? Pode falar. Completando aí, que essa conversa está legal por isso, porque a gente pode um completar o outro. Você falou na questão de desmatamento de novos vírus. Na Amazônia, e aí dos animais, você vê que as populações indígenas, eles têm uma alimentação, né, muito ligada a essa questão da caça, da pesca. Não sei se eles têm alguma resistência a esse processo, mas pelo que nós estamos vendo pela Covid, não, né? Mas o que me chamou a atenção é, assim, na região fronteiriça do Brasil, na região entre Brasil, Colômbia e Venezuela, você falou em novos vírus, né? Novos. O Maiara, né? E o Oropuxi, né? E eles, engraçado, né? Até meio macabro falar isso. É um hábito. O que acontece? Eles têm o sintoma da dengue. Ou seja, vírus possuem os sintomas da dengue. Ou seja, você às vezes está tratando uma pessoa como se fosse a dengue, e na realidade não é. O que vai dar disso, nós sabemos. Aqui você, voltando, desculpe te interromper, era isso que eu queria falar, mas eu vou voltar ao desmatamento daqui a pouco. Você pode continuar aí. Então, só vou completar com isso aí que você falou, para antes de você chegar no desmatamento de novo. A questão da reação do organismo, né? Quando a gente fala de um micro-organismo novo, além da questão da nossa imunidade, né? Ou seja, a gente não tem ainda anticorpos para combater esse micro-organismo, a gente tem a questão das reações, dos sintomas, né? O que eu estou vendo aí dessa Covid-19? Que a ciência não sabe ainda nada sobre ela. A gente está indo para o 6º mês da doença e a gente achou que ela era principalmente uma doença que afetava a questão da respiração, né? Era uma síndrome respiratória aguda grave, e ela também mata muito em relação a outros sistemas, por exemplo, né? Agora a gente já percebeu que pessoas diabéticas, pessoas obesas, pessoas com problemas renais também constituem um grande grupo de risco. Por quê? Porque o Covid, ele também tem receptores, o coronavírus também tem receptores
para se ligar às células desses órgãos, né? As células dos rins, do coração. E aí a pessoa morre das complicações que vão aparecendo. Então, o fato da gente não conhecer esses vírus é muito grave. Então, aí já fica um outro alerta para você falar aí do desmatamento, Tony. A gente tem que monitorar esses micro-organismos. A gente tem que pesquisar mais sobre isso na mata e ter o controle desses micro-organismos dentro do laboratório. Isso já acontece, né? Mas escapou no caso desse coronavírus. Essa questão que você coloca, eu ia puxar ela para o final, porque pode ser a questão do legado. Durante muitos anos, a própria estrutura do sistema econômico, as políticas econômicas de não investimento, né, por parte do Estado em certos setores, isso tem prejudicado bastante ao longo do tempo. Né? A ideia do Estado mínimo, de se investir muito pouco, de tirar certas responsabilidades do sistema de saúde público por particular, não investir, não gastar dinheiro com isso, isso vai ter que ser revisto. Mas daqui a pouco eu volto para te falar sobre esse aspecto. O que eu estou tentando colocar é o seguinte, motivos para essa questão da pandemia. Primeiro, a questão da globalização. A facilidade de transitar, né, e isso disseminar a doença. A questão do desmatamento que está ligada à produção. Aí a questão econômica. Né? Então, eu estou desmatando por quê? Estou ampliando a área de produção agrícola, mas principalmente criação de gado. Né? E isso é meio complicado para a gente, porque toca numa coisa chamada agronegócio, que nos traz muito dinheiro, né, muitas divisas, dólares para o país. Então, como você falou, não é não ocupar, não é não trabalhar, mas trabalhar de forma sustentável. Por quê? Porque a gente vai estar sempre em contato com isso e a gente não está preparado, ou seja, talvez das tendências ou das nossas reflexões para fazer para o futuro é realmente investir na questão da educação sanitária, educação do povo, melhorar a qualidade da vida dessa população e investir preparando para o que vai surgir por aí. Investir em ciência, não negar, você tem que saber disso. Né? A nossa saúde depende disso. Então, por exemplo, da forma mais difícil, a gente está aprendendo isso, né? E ainda entramos com um problema muito grande, que é o seguinte, a questão econômica para o Brasil, que eu entro nessa aí. Só para finalizar, uma outra coisa também que muitos especialistas estão falando na área da geografia, né, é que a questão da urbanização ela foi assim, fundamental para essa disseminação. Da década de 80 e 90 para cá, conurbações, grandes centros, que nós chamamos de metropolitana, Grande São Paulo, Grande Rio, Grande Porto Alegre, tá? Acumulou muita gente e aí entra a questão do seguinte, saneamento básico, já tínhamos falado, água potável, pouca para a gente, saneamento da questão do esgoto. Outro item, falta de moradia. Nós estamos com 8 milhões de moradias, segundo o levantamento, 7 milhões quase, vamos arredondar para 8 milhões de moradias faltando para a população. Então a pessoa se submete a viver em condições precárias. E isso aguda bastante a disseminação. Né? Quando a gente estava falando, puxando para o Brasil, falando que o Brasil é complexo, é um outro ponto que nós temos que falar. Não só a questão climática, né? Não só a questão econômica de ampliação das fronteiras agrícolas, tá? Que tem afetado esse desmatamento, entra ainda em outra discussão. Esse desmatamento diminui a emissão da evapotranspiração, você sabe disso, para a atmosfera. A circulação de ventos tem modificado isso. Como é que você identifica isso? Simples. Ano passado, né, São Paulo, parte do interior, centro-oeste, ele viu passar uma chuva, né, nuvens de chuva, que nós chamamos de rios voadores, que carregava consigo fuligem das queimadas. Né? Diminui a quantidade, prejudica esse processo como um todo, tá? E aí o que acontece? Queima a floresta, CO2 para a atmosfera, aquecimento global, que muita gente faz questão de negar. E aquecimento global também vai afetar outras regiões, que não só aqui no Brasil. Se eu pegar o norte da Rússia, tá? Região da Sibéria, eu tenho solo congelado, que é o permafrost. E o que tem embaixo desse solo por milhares de anos? O que pode aparecer com esse degelo? Então, que está sendo liberado aí agora, né? Gradativamente. Então, é engraçado que no passado a gente via alguns filmes que eram alarmistas, né?
um dia após amanhã e outros mais, mas muito disso aí era assim, pensar um pouco à frente, lógico, não é alarmar, mas é se prevenir, né? E no caso do Brasil, aí puxamos para a questão das cidades. O que nós temos que observar? Primeiro, a gente fala assim, nas campanhas, lavar a mão constantemente. Onde? Em algumas áreas que não tem água nem para tomar banho, não tem água para cozinhar, tem que compartilhar. Como as pessoas vão lavar a mão? Como? Entendeu? Falta sabão, vou dar o sabão, tá? Recebi o sabão, cadê a água? E a água? Uma água de qualidade. Então, esse processo de crescimento, de inchaço das cidades, isso está nos trazendo um problema muito grande. Porque agora não é resolver um problema, só resolver vários e ao mesmo tempo. Não dá para fazer um, depois fazer o outro. Vamos trabalhar com saneamento. Não, e a moradia, como é que fica? E aí tem outra coisa que é muito triste de observar na nossa população hoje. Hoje você tem ações para que você flexibilize o isolamento, que você tinha falado que nós aprendemos no passado, que é importante esse isolamento, né? Ótimo, vamos fazer isolamento. Como? Se tem populações que precisam trabalhar para se sustentar e nós não temos uma infraestrutura de transporte que dê condições a ele ficar distante do outro, como nós vimos cenas hoje no BRT, todo mundo junto. Ou seja, isso é uma insanidade, né? É um momento de reflexão. Fala isso. O que você acha aí? Você falou a beça, mas eu acho que eu vou conseguir pegar. Eu falei isso demais, também. eu falo muito. Nada. Falou muito bem. Todos esses investimentos, né, que você falou que seriam necessários, eles geralmente são deixados de lado justamente pensando na questão econômica. E o que a gente está percebendo agora na pandemia, né? O que alguns especialistas estão apontando para a gente? Inclusive o Temporão, né? Eu gosto muito de ouvir o que ele fala. Ele fala assim, não adianta, esses fatores eles não são desligados da economia. Então não adianta você tirar investimentos da ciência e colocar e pensar só na economia, porque quando vem um problema como esse, né, nesse nível, né, da pandemia, a gente acaba precisando usar essas medidas de contenção que vão cair também direto sobre a economia. Então, de um jeito ou de outro, o ideal é sempre fazer os investimentos na área de ciência e tecnologia, na área de saúde pública, na área de saneamento, na educação, né? Então, enquanto a sociedade não aprender que esses investimentos eles são muito necessários para que a própria economia siga adiante, a gente vai ficar nessa dificuldade que a gente está vivendo agora, né? A gente vendo pessoas indo para a rua porque não tem mesmo recurso, não tem dinheiro, então elas precisam trabalhar, e aí elas não têm educação sanitária, então não ligam de usar máscara corretamente, vai disseminando o vírus, e aí, né? Eu fico pensando assim, vou até falar menos, que eu acho que eu já estou falando com o coração, mas onde a gente vai parar? Não, mas essa é história, natural. Né? O que acontece, Fernanda, é que a gente fala muito, temos uma cidade saudável. Mas o saudável não pode ser para um grupo, o saudável tem que ser para todo mundo. Para todos, para todos. Para todos, tá? Eu sei que às vezes pode parecer como um egoísta, mas, por exemplo, essa pessoa que não tem esse tipo de atendimento, esse tipo de serviço, é ele que vem para trabalhar no supermercado, é ele que vem para te atender numa padaria. E aí, se você acha que vai se cuidar e está tudo tranquilo, não, desculpe. Não vai chegar a vocês. Não, claro um dos legados que nós vamos ter, eu sei que é difícil falar isso, mas é assim, é uma consciência, tá, que esse medo é para todo mundo. É uma consciência planetária. Tá? Ou a gente vai fazer para atender todo mundo, mesmo que seja a partir desse medo, tá? Desenvolver para todo mundo. Tem que verificar o seguinte, se você não fizer isso, você também vai ser afetado, né? A gente pode fazer com o coração, mas o outro, se o outro não pode fazer, pensa então em si, porque você tem que ter para os seus filhos, para os seus netos, um mundo melhor. Então, uma cidade saudável passa por investimento em todos os setores, e não, como você falou, direcionar para um setor só, para uma área só. Isso tem que ser para todo mundo, né? E dentro disso aí... Vamos falar de Brasil. Ih, rapaz. Brasil, né? Dentro dessa ideia de Brasil, a questão
muito forte está acima disso, dessa parte de como fazer isso. Saber que temos que mudar, sabemos. Mudar como? As cidades? Vamos mudar as cidades. Porque qual é a tendência que está ocorrendo? Dentro desse panorama, o que nós estamos vendo é que existe um processo de desmetropolização em cada vez mais rápido. O que é isso? Enquanto pequenas cidades continuam a crescer para se transformar em metrópoles, as grandes, tá, a população que tem condições está se mudando. Estão saindo para médias cidades, onde a qualidade de vida é menor. Então, por exemplo, se eu pegar os 10 municípios com melhor qualidade de saneamento, tá, e água, você vai ter pelo menos uns 9, se não for nos 10, tá, em cidades de médio porte. Então, por exemplo, Franca, São Paulo, São José dos Campos, tá, Uberlândia, Limeira. Você vai ter várias cidades que fazem isso. Então, quem tem condições está fazendo, está migrando para essas cidades. E a gente pensar o seguinte, a gente tem que trabalhar, tá, para que esse grande centro melhore. Porque senão quem vai ficar sobrando nesses grandes centros é o pessoal que não tem condições e vai continuar sofrendo. E não resolve a questão das futuras pandemias. Tá? 10 minutos. Tá, e o que acontece? 10 minutos. 10 minutos. Em cima de... tenho visto muitos economistas proporem certas soluções. Uma coisa que foi interessante é o seguinte, nós ficamos na dependência, tá, de insumos de alguns países. Por quê? Voltando à questão econômica, a ideia de você minimizar custos concentrou a criação desses produtos em alguns países. E agora, na hora da situação de pandemia mesmo, não deram conta. E nós não tivemos. Então, tem um economista alemão, chamado Nico Pens. Ele é um dos porta-vozes de um grupo que quer trabalhar um novo modelo econômico. E ele fala o seguinte, primeiro, valorizar o regional. Tá? Você, por exemplo, você hoje me falou que a maior parte dos respiradores, né, e eu já tinha lido um pouquinho sobre isso, está sendo utilizado agora no sistema de saúde, eles foram desenvolvidos aqui, por necessidade. Então, primeiro, essa questão do... O que existia no passado deixou de existir, por quê? Porque o custo lá fora era mais barato. Então, a questão do tecido, a indústria têxtil, competir com a China em valores é inviável. Mas o que acontece? Quando você precisa de roupas, máscaras, todo o material de proteção e que precisa vir de fora, então não dá certo. E ele fala uma coisa interessante. O sistema econômico que está montado hoje é um sistema econômico para céu de briga. Tony está falhando um pouquinho. Aí a coisa degringola. Então a proposta está aí, está falhando um pouquinho. A dele é a de realmente você valorizar o regional, verificar a questão do consumo, né? Porque bem ou mal, se você, eu não consumo tanto assim, mas tudo que nós consumimos, ele vem da natureza, ele é transformado. Tá? Então, compartilhar mais. Eu sei que, por exemplo, você fala assim, para o alemão é fácil. Né? A condição de vida dele, lá é bem melhor. Certo lá, né? Eu acho que, assim, quando ele pensa e desenvolve isso junto com um grupo de economistas amigos, ele vê pela realidade alemã. Para nós vai ser diferente, mas se a gente não sonhar e de tentar melhorar, de estar mais preparado, vai ficar complicado. Vai ficar muito difícil. E eu queria falar um pouquinho aí de novo, dessa questão do Brasil, né, dos biomas brasileiros, dessa diversidade toda, porque eu acho que a gente já tem que começar a encerrar, né? Passa rápido esse bate-papo. Começar agora, né, passa muito rápido. Tem muito mais coisa para discutir, mas... Pois é. Eu só queria agora dar um parecer da biologia aqui de novo, né? Em relação ao Brasil, a gente tem aí muitos biomas diferentes, né? A gente tem florestas tropicais, né? No caso da Mata Atlântica e da Amazônia. A gente tem o Cerrado, a Caatinga, que já tem características totalmente diferentes.
mas todos esses biomas, eles precisam ser mais protegidos. O que a gente percebe hoje? Que eles têm algum nível de proteção legal, né, por lei, que seriam as unidades de conservação. Mas o bioma que ainda é mais protegido, que é a Amazônia, ele ainda tem menos de 30% da área dele protegido através das unidades de conservação, né? Ou seja, menos de 30% da Amazônia está na forma de parques nacionais, de reserva biológica, e isso já é pouco. E ainda assim, né, o que ter uma área de parque nacional significa em relação à proteção? Porque sem fiscalização, essas áreas continuam vulneráveis, como a outra que também não estão protegidas por lei. Então, eu acho que a gente precisa repensar nisso, né? Não só no Brasil, no mundo todo, mas assim, lembrando que o Brasil, ela é considerada pela OMS, junto com a África, uma zona de risco mundial para o surgimento de novas pandemias. E eles usam o termo pandemia, eles falam doença e tal, mas eles, né, terminam aí essa parte lá do regimento em relação a pandemias. Então, assim, essa pandemia, ela surgiu na China, mas a gente tem um potencial imenso para o surgimento de novas doenças. Então, a gente precisa investir em ciência e tecnologia para que isso seja melhor monitorado. Porque se você controla essas zonas de risco, a chance de aparecer novas doenças é muito baixa. Então eu bato nessa tecla, assim, eu acho que isso tem que ficar de legado também, né? Além de toda essa área aí de investimentos que a gente discutiu aqui. Eu queria só acrescentar isso que você falou em relação à questão econômica com um exemplo. É muito comum no Brasil você utilizar a terra, né, e quando ela começa a se desgastar, abandonar. O exemplo do Sebastião Salgado com a esposa dele, a Lia. Lindo, Instituto Terra. Instituto Terra. Amo. De recuperação de áreas degradadas. Então, a recuperação ela é essencial. O exemplo que eles fizeram nos últimos anos de desenvolvimento de muda, de replantio, é um exemplo que deve ser seguido por nós e por todo mundo. Tá? Se você pegar, por exemplo, a área da Indonésia, atrás do óleo de palma, foi um desmatamento gigantesco. Então, reflorestar, replantar e utilizar de forma sustentável para que as populações em torno possam sobreviver e que a gente não precisa agredir tanto e ampliar tanto esse espaço que natural que não é tão querido como a questão da Amazônia. Tá? E eu esse acho que projeto... desculpa. Rapidinho, porque eu ia falar que esse projeto que você citou, nesse trabalho do Sebastião Salgado, ele mostra pra gente, é possível. Ele mostra assim, dá para fazer um trabalho sustentável, né? Ele fez um trabalho incrível. Ele passou a empregar uma série de pessoas que não tinham mais renda naquela região. Ele ganhou vários prêmios da ONU em relação à recuperação dos rios, né? Eu falei disso recentemente com os meus alunos do 9º ano. Isso é legal. Assim, é possível, esse é o caminho. Eu estou sabendo. Vamos fechar a gente por aqui. Queria ter falado mais, né? Mas... daria muito mais tempo para tanto. Então, você se despede e eu... Tá, eu primeiro, então... Então, eu vou começar. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que está ali, firme até o final, ouvindo. Obrigada. Tem amigos, tem pais, tem alunos, tem colegas, né? Muito legal ver que vocês estão aí participando com a gente. Queria agradecer a parceria da escola, do Alexandre, que é brilhante aí com a gente. E, é claro, né, o meu parceiro aí, dessa relação da biogeografia e as doenças, porque foi incrível poder falar sobre isso, né? Eu acho que foi uma... ao colégio e a vocês que estão sempre aí. E me despedir. Eu me despedi simples. Que a paz esteja com vocês. Sempre. Vai cair agora, senão parou para você poder transmitir, Fernanda. Um abraço. Tchau, gente. Já vai cair mesmo? Então, gente, vai cair. Muito obrigada, viu? Tava faltando aqui, agora apareceu aqui a contagem. Obrigada, tá? Pela oportunidade da gente falar. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho dessa relação da biogeografia com as pandemias. Certo? Isso, legal. Foi bom. Um abraço, Fernanda. Abraço a todo mundo, gente. Tchau, Tony. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau.
Tchauzinho, gente. Valeu. Salva aí, que senão...